Então, galera, esse é o desafio que tinha ficado aí na semana passada, né? Dos dois animais que pulavam distâncias diferentes. Um pulava de 5 em 5, o outro pulava de 7 em 7. E a pergunta, né, que tinha ficado aí como desafio para vocês era determinar qual era a distância que seria comum aos dois animais. Um pulando de 5 em 5 e o outro pulando de 7 em 7. Qual a distância que os dois conseguiriam chegar, mesmo que os pulos tivessem tamanhos distintos? Conseguiram fazer? O que eu vou fazer hoje? Vou te ensinar a calcular um jeito um pouquinho diferente, que vai ser com o geoplano. Olha só como vai ficar legal. Então, gurizada, isso daqui é um geoplano, tá? Normalmente a gente faz aí na escola, né? A escola tem, que é um tabuleiro ou um pedaço de madeira em que a gente prega alguns pregos, né? Serve como calculadora, para a gente fazer alguns cálculos, principalmente na tabuada, e vai servir aqui também para a gente fazer o nosso desafio. Lembra que um animal pulava de 5 em 5 e o outro pulava de 7 em 7. E o nosso objetivo é determinar qual a distância que os dois vão conseguir pular. Então, é bem tranquilo. Olha só como é que a gente vai fazer. O senhor vai pegar e nessa primeira coluna aqui, ó, eu vou marcar 5 tracinhos. Então, eu vou pegar e vou fazer 5 risquinhos para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu estou marcando o animal que está pulando de 5 em 5. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou marcar o animal que pula de 7 em 7. Então, eu vou lá no meu primeiro risco e agora eu vou marcar para o lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, lá vai ser a linha do animal que pula de 7 em 7. Isso aqui, galera, a gente está contando os tracinhos, não são os pontos. Aqui onde o senhor marcou 5 tracinhos, a gente tem 6 pontos. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, quando tu for tentar fazer aí na tua casa, tu tem que contar os riscos e não os pontos. Bom, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou fechar essa figura, que na matemática a gente chama de retângulo. Então, a gente vai fechar o retângulo. Ok? Tu já está acostumado a trabalhar com retângulo. Agora, para a gente poder calcular essa quantia que vai ser comum aos 5 e ao 7, eu vou escolher um dos pontos deste retângulo, dos cantos, que a gente chama de vértice. Então, a gente vai escolher qualquer um, e eu vou começar a marcar as diagonais. Cada diagonal que eu marcar, cada tracinho que eu marcar, eu vou contar 1. Então, olha só, vou escolher esse aqui de baixo. Ó. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar o meu primeiro. 1. Marquei aqui, ó, a primeira diagonal desse quadradinho pequeno. Ó. Por isso que a gente faz vários pontinhos. E agora eu vou contando até chegar lá em algum outro lado desse retângulo. Então, vamos contar. 2, 3, 4, 5. Então, eu marquei 5 tracinhos e cheguei lá no outro lado. O que acontece? Eu vou direcionar agora para dentro do meu retângulo, né, porque eu cheguei no limite, e vou continuar fazendo diagonais. Eu só vou parar essas diagonais quando eu chegar em outro canto do retângulo. Eu saí de um canto e cheguei num lado, mas eu tenho que chegar em outro canto. Então, a gente tem que chegar em outro vértice. Vamos seguir nossa contagem. 6, 7. Vira para dentro do retângulo e continua. 8, 9, 10. Lembra quando é que eu vou parar? Quando eu chegar em outro vértice, em outro canto. Então, a gente continua. 11, 12, 13, 14. Quase, ó, galera, mas não é o canto. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quase de novo, mas ainda não é o canto. Então, eu vou seguir para dentro. Tem que virar para cima. Ó. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Será que eu vou conseguir agora? Vamos ver. 31, 32, 33,
34, tcharam, 35. Ó, cheguei no outro canto. Podia ser qualquer um dos outros cantos. Tá? Se a gente parar no lado, então a gente tem que continuar a nossa contagem. Tem que continuar marcando essas diagonais. Significa o quê? Significa que a distância lá do desafio, que os dois vão conseguir atingir, é de 35 metros. Essa é a distância que tu deve ter achado aí, fazendo aquela contagem de 5 em 5 e de 7 em 7. Então, agora eu vou deixar outro desafio para ti. Quem será que vai ser a quantia se eu tivesse feito um retângulo de 3 lados? Então, vou fazer aqui uma marcação de 3 lados. Olha só. 1, 2, 3 por 9 lados. Então, aqui eu estou marcando 9. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! 9. Vamos fechar esse retângulo. Quem será que vai ser essa quantia? Será que tu consegue aí, magrão? 3 por 9. Fica esse desafio.